Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Amém. É um prazer ter você aqui, escutando, ouvindo a palavra do Senhor e, acima de tudo, mudando de dentro para fora. Nós começamos há alguns dias falando sobre os aspectos, ou seja, alguns pontos para receber o novo de Deus. E recapitulando, nós já falamos que só vai acontecer algo de novo se o velho for tirado. O segundo tópico, nós falávamos sobre para receber o novo de Deus é preciso esperar no tempo do próprio Deus. E hoje, o terceiro tópico, nós falaremos da seguinte forma: as coisas novas precisam ser discernidas para serem percebidas, as coisas novas de Deus. Amém? O texto base está contido, localizado no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 43, versículo 18 e 19, que nos diz o seguinte: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Vamos orar. Pai, te pedimos perdão de todos os nossos pecados, para que assim nos tornemos dignos, Senhor. Sim, digno de ouvir a tua voz, digno de entender e compreender os mistérios da tua palavra. Espírito Santo de Deus, falai conosco da maneira que só o Senhor sabe falar. Perdoa nossos pecados, nossas transgressões, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu gostaria que você dobrasse um pouco o teu entendimento a compreender aquilo que Deus quer falar conosco. Porque, a princípio, Deus tem feito muitas coisas, mas nós não estamos tendo sabedoria para discernir, para, acima de tudo, perceber. Veja aqui o que está escrito ou contido no verso 19, na segunda parte. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Em algumas traduções diz, não percebeis? Pastor, eu não estou entendendo. Sim, você vai entender. Porque muitas vezes é necessário Deus nos levar para lugares para que a gente possa perceber. O profeta Jonas, ele poderia muito bem fazer uma viagem tranquila rumo àquilo que Deus assim o levara. Pois Deus o levantou para que ele pudesse ir até a cidade de Nínive, pregar o evangelho, mas ele, porém, escolheu ir para Tarsis. Ora, se ele houvesse percebido aquilo que Deus tinha na vida dos ninivitas, ele assim teria o total discernimento. Sabe por quê? Porque Deus, ele não precisa de muita coisa para fazer. Deus não precisa de muita coisa para realizar um milagre em nossas vidas. Ele só precisa que a gente, primeiro, tenha discernimento e, segundo, que a gente perceba. Porque se eu não tiver discernimento, aquilo que Deus tem para mim como bênção, eu vou achar que é prova. E muitas vezes aquilo que nós éramos para ter dito ou para ter chegado até o Senhor e dizer, Senhor, para que isso? Mas hoje a gente faz, por que isso? Então não é por quê, é para quê. Sabe por quê? Porque Deus, ele sempre tem a estratégia certa. E nós, por falta de sabedoria, não discernimos aquilo que Deus tem a fazer em nosso viver. Sabe? Outra coisa que eu preciso te fazer entender é que para perceber o novo de Deus,
a gente vai ter que estar no lugar que Ele nos colocou, porque o desobediente, ele nunca vai perceber o novo de Deus. Para ele, até as bênçãos, ele acha que é prova. É engraçado, né? É interessante isso, né? Pois todo desobediente, ele sempre vai ter que ter um lugar de Deus tratar com ele e ensiná-lo. Oséias capítulo 2, versículo 14, o Senhor fala: levarei para o deserto. Deserto é lugar de nós percebermos a autodependência de Deus, e não lugar que a gente vai morrer. O deserto não é o fim, e sim o início daquilo que Deus determinou para que nós venhamos viver dependendo dele e na presença dele. Davi derrotou Golias com uma pedra. Davi tinha muita coisa ali? Não tinha. Davi tem um exército? Não. O que é que Davi tinha ali? Coragem e discernimento para perceber que Deus entregaria na mão dele a cabeça do gigante. Então, meus amados, meus amigos, o problema não é quem vai, é quem entende. Porque muita gente vai, mas está despreparado de entender ou de perceber que Deus é na vida dele ou dela. Não precisa de cargo, não precisa de muitos recursos, só precisa crer, entender, confiar, perceber da maneira que Deus está fazendo. O que eu acho lindo aqui é que quando alguém acha que é o fim, Deus recomeça uma nova história. Talvez alguém hoje, ou por esses dias, te disse que não tem mais jeito. O problema é que alguém não tem discernimento, ou o discernimento que você tem, que Deus está trabalhando no silêncio, que a estratégia de Deus é totalmente diferente da estratégia do homem. O homem, ele tem os seus meios, mas Deus, ele só dá uma ordem. E o que eu acho aqui interessante é que Gideão tinha 32.000. Assim, logo ele não iria discernir que foi Deus quem deu vitória. Então Deus disse: para você discernir e para você perceber, Gideão, que é eu quem vou dar a vitória, só vou precisar de 300. O problema não é a quantidade, o problema é a qualidade. Porque muita gente está preocupado com a quantidade. Muitas vezes a gente acha que igreja cheia é sinônimo de salvação. Mas na verdade, sinônimo de salvação é igreja obediente. Quem obedece vai ao céu, mas desobediente é tratado para depois ir para o céu. Entendeu o mistério? O que eu acho aqui interessante é que Gideão, ele tinha 32.000, mas só 300 quebraram o cântaro e Deus apareceu. Então, é tempo de buscar ao Senhor. É tempo de perceber os milagres do Senhor, que o Senhor tem feito. A viúva, sabe, ela só precisou de um pouco de azeite na botija. Ela só precisou obedecer à voz de Deus. Para o novo de Deus acontecer, perceba, entenda. Ele não precisa de muita coisa. Só precisa que você o obedeça. Só precisa que você o adore em espírito e em verdade. O problema é que muitos são desobedientes. O problema é que muitos querem do seu jeito. Mas para ter vitória ou para receber a cura, é preciso mergulhar 7 vezes. Entendeu agora o mistério? E acima de tudo, precisamos fazer, entender a vontade de Deus. O que prevalece na história não é minha vontade, mas é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Pegou aí essa palavra?
Então, meu amigo, minha amiga, que Deus abençoe tua vida. Que o Espírito Santo de Deus possa te dar discernimento, sabedoria para compreender que nessa luta, em vez de você reclamar, espernear, querer sair da igreja ou achar que Deus te esqueceu, você o adore e faça com que o milagre ocorra e aconteça. É tempo de percebermos ou discernirmos aquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém? Hoje estava conversando com meu amigo, pastor Alex, do Cafézinho com Jesus, e é uma bênção saber que a gente tem um amigo, sabe, tão especial, e é uma pessoa que a gente tem tamanha admiração. E talvez, muitas vezes, vocês que me ouvem e que também ouvem ele, fiquem muitas vezes dizendo, eu acho tão bonito e tão legal, mas é tudo recíproco, é tudo palavras sinceras, verdadeiras, e com uma frase que ele disse hoje que eu achei bem interessante: não existe o maior ou o melhor, existem dois que procuram agradar a Deus. Pastor Adriano, do Bíblia na Mão, e pastor Alex, do Cafézinho com Jesus. Então, que Deus possa abençoar a tua vida, meu amigo, pastor Alex, que Deus possa abençoar cada ouvinte que o Senhor tem, que eu também tenho. E nós não queremos só ouvintes, nós queremos, acima de tudo, intercessores, porque não é fácil estar falando de Jesus há tanto tempo, e ainda assim, passando por tantas lutas, mas não negando os princípios. Amém? Que Deus abençoe meu líder, meu amigo e a todos. E a você, meu amado, minha amada, que quer ser um abençoador desta obra ou também do Cafézinho com Jesus, eu te dou um conselho muito bom. Sabe, investir na obra de Deus é tão bom, porque tem muita gente que diz, eu vou dar isso, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo. Não é investir, porque a Bíblia diz que quem abençoa o profeta tem galardão de profeta. Veja, aquela viúva que a mulher de Sunem, que ela fez um quarto para o profeta, abençoou o profeta, e o profeta chegou lá e disse, veja o que ela está precisando. Às vezes, aquilo que você precisa não é material, que graças a Deus você tem, mas é espiritual. E isso daí, só Deus pode dar, e Ele vai te dar. Então, nunca feche a mão para abençoar a obra do Senhor, para abençoar os homens de Deus ou as mulheres de Deus. Porque, sabe, cada ajuda que você dá, Deus multiplica e abençoa. Tá bom? Um abraço, que Deus te abençoe. Se você quer abençoar nosso ministério, Ministério Bíblia na Mão, independente do valor, nosso Pix 819-8686-5026. 819-8686-5026, opção celular, tá bom? E que Deus possa te abençoar. E quero mandar um abraço muito especial para a irmã Sonélia. Que Deus a abençoe em nome de Jesus. Ó glória!